Tranquilo, acontece. Vamos lá, então. Olá, gente, meu nome é Murilo, eu sou um dos membros do CIPSE, né? Na verdade, eu também componho a diretoria, eu sou diretor-secretário, e hoje eu vou estar aqui realizando a mediação, né, do seminário aberto, que vai ser ministrado pelo Caio, né, cuja apresentação está intitulada como Para Além do Gozo, Seu Real, Seu Paradoxo e Sua Recusa, né? Um trabalho que vai discutir, partindo da distinção presente na língua alemã, né, entre Genus e Luz, ele vai elaborar através dos seminários presentes na referência desse trabalho, né, o seminário 7, o seminário 16, o texto Além do Princípio do Prazer do Freud e também o texto presente na obra Escritos, de Lacan, né, A Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo. O Caio, ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e mestrando em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É membro do CIPSE desde 2022, tem interesses que se concentram nos problemas do período tardio da filosofia moderna, principalmente nos do idealismo alemão e materialismo histórico dialético, com maior ênfase na interseção entre estética na filosofia, no campo da filosofia da arte e na ética no campo da filosofia política. Além disso, Caio possui interesse especial pela teoria psicanalítica, com ênfase na teoria lacaniana, e pelo campo dos estudos literários, com ênfase na literatura moderna e greco-latina, em particular no que diz respeito às implicações de cada uma para os limites e possibilidades da reflexão filosófica. Então, a partir desse lugar, o Caio vai apresentar para a gente aí uma discussão acerca do conceito jouissance do Lacan, né, a partir dessas obras. Então, agora eu vou passar a palavra para o Caio, para que ele faça as honras. Deixa eu sinalizar aqui para ele. Agora eu estou escutando. Tá. Eu, sem querer, cliquei no... Não sei se um de vocês aparece, tem um íconezinho de alto-falante. Eu cliquei sem querer. Enfim, gente. Boa noite a todos. Deixa eu só colocar o slide aqui. Só corrigindo um errinho aqui que eu vi. Pronto. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar logo a tela, que aí eu falo com a... Pronto. Está todo mundo vendo a apresentação? Eu acredito que sim. Então, eu gostaria de já, de começo, falar algumas coisas aqui sobre a apresentação que vai se seguir. E a primeira é que eu não quero, com isso, dizer nem que eu vou introduzir, digamos assim, aproximar as pessoas daqui ao conceito de gozo na obra de Lacan, nem nada assim, mas eu só queria explorar, na verdade, com essa apresentação, uma hipótese interessante que, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, pareceu tornar a coisa um pouco mais clara a respeito do problema do gozo, né? Na obra do Lacan. E então, o meu método aqui, o que eu vou fazer mais nessa apresentação, vai ser mais um sobrevoo sobre algumas partes bem assim pinçadas e até mesmo em certo sentido arbitrárias da obra do Lacan, de modo a tentar ver como esse conceito de gozo se conecta à obra do Freud e, em particular, a obra que esse título é um aceno, né? É uma referência, que é Além do Princípio do Prazer. E como todos aqui devem saber, membros do CIPSE ou não, esse é o tema do módulo desse ano. Nós estamos lendo esse texto do Freud no CIPSE e depois nós vamos ler também alguns textos do Seminário 7 do Lacan que entram direto ou indiretamente no tema dessa obra, né, no tema que é tratado nessa obra do Freud, que é, enfim,
de início já é uma obra assim um pouco problemática, com o estatuto assim, como eu posso dizer, um estatuto um pouco difuso, né? Uma organização assim um tanto caótica, a gente pode dizer, né? Pela sua história de surgimento, né? Como um manuscrito de Freud, uma obra polêmica, e nessa edição aqui da Autêntica, né? Os comentadores e organizadores chegam a afirmar que ela divide a psicanálise em duas eras, né, duas partes. Antes da pulsão de morte, né, já para dar um spoiler aí, e depois, né, antes dessa noção entrar no vocabulário freudiano, apesar dele, né, já trazer algumas ressalvas dizendo que esse vocabulário, de certo modo, já estava presente na psicanálise, e o próprio Freud reconhecer que essa ideia de uma força que tende para a morte não é original dele, né? Não é esse o ponto aqui, o ponto é como isso altera o escopo teórico da psicanálise. Mas bom, então, sem mais delongas, gozemos aqui com a nossa apresentação, né? Não vou adiar mais o gozo. Mas então, eu gostaria de começar aqui com uma espécie de epígrafe ao trabalho, que é justamente uma citação desse livro, Além do Princípio de Prazer, e do que me consta, né? Eu analisei, né? A gente ainda não chegou no final da obra tudo, mas eu já li essa obra inteira, né? Me preparando para esse seminário. E até onde me consta, se alguém quiser me contestar depois, essa é a única ocorrência da palavra gozo na obra inteira. E em uma parte em que o Freud está falando sobre a brincadeira da criança, né? E como a criança vai interminavelmente pedir para um adulto ou para outra criança que repita uma brincadeira que já fez uma vez, né? Ele diz isso. A novidade será sempre a condição do gozo, né? E como para a criança a brincadeira ela é sempre uma espécie de novidade, e isso é algo que é prazeroso para ela, então é esperado que ela se comporte assim. E porque, né? Lembremos, o que estava em jogo ainda nessa época da teoria de Freud era o princípio de prazer. E a criança tem prazer com essa repetição, né? Então essa compulsão à repetição que estava colocada, ela não era problemática para esse estatuto teórico, né, para esse marco teórico em que a psicanálise estava ainda, onde ela opunha as pulsões do eu com as pulsões sexuais, né, e isso estava parametrizado pelo princípio de prazer. Como sabemos, e como o título da obra já dá um spoiler, o Freud ele vai dizer que isso já não é mais o bastante, certo? Já não é mais o bastante, porque depois de falar da criança, o Freud vai falar então do adulto. E vai dizer que no adulto, esse estatuto de repetição, essa compulsão de repetição, ela não está mais presente. Então, raramente se assiste a mesma peça de teatro logo, enfim, uma vez logo após a outra com a mesma animação, se ri da mesma piada duas vezes, logo depois da outra. E qual é outro exemplo? Agora eu não lembro. Mas, enfim, no adulto, essa repetição. Ele fala que não se lê um livro que acabou de se terminar de ler com muita animação, né? Isso, então, não fere o princípio de prazer, porque, enfim, né? O adulto estaria se opondo a ele se ele quisesse ir na compulsão à repetição, porque essa animação, né, pela repetição já não está mais presente no adulto. Porém, existe um contexto em que isso é ferido e ultrapassado e cortado, que é a psicanálise, que é o setting da psicanálise, onde o adulto, nesse caso, vai inclusive se comportar de modo infantil e está sempre repetindo, né, compelido, vai se sentir impulsionado a repetir os seus recalques, as suas faltas, enfim, o que o tenha, né? E isso, Freud dirá, vai ferir o princípio de prazer. Mas essa frase está lá no meio, assim, como uma espécie de quase como uma espécie de achado, né? Como uma espécie de vão, onde ele só diz assim, de forma despretensiosa, a novidade será sempre a condição do gozo. Bom, e é isso que ele quer dizer. Então, para que se goze de algo, essa coisa, né? Para que se desfrute daquela coisa, para que se frua daquele objeto, ele tem que estar, de certo modo,
novo, limpinho, né? Então, o gozo ele é um modo de se relacionar com a coisa que exaure, né? Uma forma de se relacionar, mas ainda a gente vai ver com a pulsão que exaure essa pulsão e faz ela mudar de direção, né? Obrigatoriamente. Mas que está pautada, sim, por uma, ironicamente, né? Ou então, paradoxalmente, a uma repetição. Pois bem, o índice breve aqui do que a gente vai falar. Então, primeiro a gente vai partir de uma distinção, depois a gente vai falar sobre o paradoxo, que é lá no cenário 7, o real no cenário 16, a renúncia, que na verdade é a recusa, sempre confundo, nem lembro se eu coloquei no card recusa ou renúncia, mas é recusa a palavra a tradução, né, que está lá nos escritos, na edição da Zaha, é recusa, mas cola também essa ideia de renúncia, tá valendo também, porque a ideia é a mesma, a gente vai ver. E aí uma pequena reprise se der tempo, senão eu só indico para vocês o que seria essa reprise. Eu vou explicar à medida que a gente for progredindo. Mas a primeira distinção, então, é entre essas três palavrinhas aqui, essas duas do alemão, Lust, Genuss, e essa do francês, jouissance. Ao contrário da palavra Lust, que nesse livro aqui é geralmente traduzida por prazer, mas que em si possui uma gama diversa de traduções. A gente pode traduzir por vontade, por prazer, impulso, querer e também desejo, né? Então, lust é uma palavra polissêmica nesse sentido, mas que aqui se apega mais a essa ideia da excitação dos órgãos sensíveis, né? Ou melhor, da tentativa de homeostase dos órgãos sensíveis. É um conceito ainda muito biológico usado pelo Freud, né? Preso esse paradigma biológico que ele estava inserido. E ainda se refere à homeostase exigida pelo princípio de prazer. A homeostase que é, enfim, né, o equilíbrio das pulsões, que é o que rege, segundo Freud, no princípio de prazer, a vida psíquica, inicialmente, né, antes do desenvolvimento desse livro. Então, se buscaria manter-se equilibrada as pulsões, e para isso se buscaria sempre um estado de prazer e uma fuga do desprazer. Aí tem o princípio de realidade, que adia esse estado de prazer para depois, mas enfim, a gente não precisa entrar nisso agora. Por enquanto, lembre-se que o Lust é esse paradigma biológico, enquanto o Genuss, que é outra palavra, ele é usado com menor frequência do Freud, é uma palavra que quase não aparece, geralmente aparece num contexto de perversão. Mas a perversão, qual é a perversão ali naquele trecho? Lembre-se, a infância, né? A criança ela tem pulsões perversas, o Freud fala sobre isso nos 3 ensaios, e é nesse contexto que aparece a palavra Genuss, porque essa fruição da Genuss, né, que é uma fruição que satisfaz uma pulsão de modo a extrair o objeto sobre o qual se fixa, é algo associado ainda à perversão, a esse desvio sexual, na época de Freud. Brilhantemente, então, se vocês me permitem colocar assim, o Lacan vai ver essa distinção e vai ver como Freud quer ir além desse lust, além desse princípio de prazer, e ele vai escolher, então, no francês, uma palavra, que é a jouissance, que pode se referir, de certo modo, tanto a um quanto a outra no alemão. Ela é, de certo modo, uma tradução para essas duas palavras. Então, ela é, por causa disso, uma subversão lacaniana do conceito de lust, freudiano. Pois, ao mesmo tempo que aparece como oposição daquele, é uma oposição, então, ao lust, à jouissance, né? Porque não mais está preso esse paradigma físico e biológico, mas ele também surge como substituto desse mesmo lust. O paradoxo está aí, pelo qual Freud procurara, né, em além do princípio de prazer. Então, a hipótese que está jogada é essa. O Lacan ele substitui, de certo modo, a ideia de prazer pela ideia de gozo, justamente nessa tentativa de efetivar, levar a cabo o projeto do Freud de pensar além do princípio de prazer. A solução do Freud, como já devemos saber, aqui, é deixar essa oposição entre pulsões do eu e pulsões sexuais por uma nova oposição, que é a oposição entre as pulsões de vida, ou então pulsões reprodutivas, né, e pulsões de morte, que são a compulsão à repetição. Né? Pulsões de morte porque
A ideia que o Freud lança aqui é que toda matéria animada, na verdade, tende para o seu estado de morto, e a vida é como se fosse um estado de exceção a isso. Não tem nada no organismo que garanta ali aquela vida. Então, o que há, na verdade, é uma tentativa de retorno, talvez, até o inanimado. E é esse novo paradigma, então, vai querer que ele vá além do princípio de prazer, ele dá essa ideia de pulsão de morte, e o Lacan, ele percebe que esse lust, então, ele meio que perde seu brilho, né? E a hipótese é que ele coloca aqui o jouissance para recuperar esse brilho do lust, mas agora não pelo paradigma da vida ou do prazer, mas pelo paradigma da morte, como veremos. Pois bem, então, adentremos no paradoxo. Tá faltando um Ra aqui, né? Mas enfim, no paradoxo lá do seminário 7. Vamos começar muito simples, né? Esses trechos são todos do seminário 7. Eu não indiquei a página, até queria, mas não consegui a tempo. Mas se vocês quiserem, eu dou a indicação da página para vocês. Mas se vocês, enfim, no PDF, vocês conseguem pesquisar, enfim, vamos lá. O que é então o gozo? O Lacan ele fala de forma bem direta, né? Muito simples. Ele fala o problema do gozo, visto que ele se encontra como soterrado num campo central, com aspectos de inacessibilidade, de obscuridade, de opacidade, num campo cingido por uma barreira que torna o seu acesso mais do que difícil ao sujeito, inacessível talvez, uma vez que o gozo se apresenta não pura e simplesmente como a satisfação de uma necessidade. Olha só, o que seria a satisfação de necessidade de uma Besoin, né? No alemão seria Bedürfnis, uma necessidade física, né? O que seria isso? O lust, né? Mas como a satisfação de uma pulsão. Então, o que está em jogo então, é a ideia de pulsão, e a ideia de pulsão como algo diferente daquilo que é meramente vivo, né? Meramente biológico, algo que já está ali na ordem da linguagem e da estrutura do sujeito, mas não vamos nos adiantar, né? No sentido em que esse termo necessita da elaboração complexa que tento aqui articular para vocês, né? Então, pulsão, que é o gozo, é a satisfação de uma pulsão, certo? Vamos ter isso em mente enquanto prosseguimos. Então, Lacan, né, elaborando esse seminário, que eu não contextualizei muito aqui, mas é basicamente ele tentando criar, arrolar o que seria uma ética para a psicanálise, para não pensá-la somente em termos científicos, mas em termos éticos também. E a gente vai ver porque a razão disso, mas depois. Mas ele está tentando fazer isso, e para conseguir atingir esse paradigma ético, ele vai chegar numa espécie de limite, numa espécie de tensionamento, que vai dialogar muito com essa ideia da transgressão, que é justamente a ideia de perversão, certo? Perversão. Inclusive a capa do seminário é a foto do Marquês de Sade, que faz uma grande aparição aí. E por que essa escolha da perversão? Justamente por essa ideia de limite e por esse estatuto problemático que ela adquiriu no interior da psicanálise, desde Freud, e mesmo no sentido societário mais amplo, né? Que o Lacan, inclusive, vai criticar aqui nesse trechinho, mas eu vou ler com vocês. Conhecemos, portanto, o gozo da transgressão. Mas em que ele consiste? Será que é óbvio que o fato de tripudiar com as leis sagradas, que podem igualmente ser profundamente postas em causa pela consciência do sujeito, desencadeie por si só não sei que gozo? Será que isso por si só já desencadeia um gozo, né? Misterioso? Certamente vemos constantemente operar-se nos sujeitos esse curioso procedimento que se pode articular como a colocação à prova de um destino sem rosto, como um risco do qual o sujeito, tendo se safado, encontra-se depois como que garantido em sua potência. A lei desafiada nos desempenha aqui o papel de meio, de vereda traçada para ceder esse risco? Mas então, se essa vereda é necessária, qual é esse risco? Em direção a que meta avança o gozo para ter de se apoiar na transgressão a fim de ter êxito? O que é que o gozo está buscando ao efetuar essa transgressão, no fim das contas, que simplesmente desafia a lei por desafiar, né? O que está aqui é a perversão. E essa ideia de gozo da transgressão é essa satisfação obtida com a mera quebra e ultrapassamento não, mas desafio da lei, vamos dizer assim. Continuemos. Aprendemos, evidentemente, há muito tempo, a conhecer em nossa experiência o gozo da transgressão, experiência psicanalítica, né? Da clínica, provavelmente. Mas ao apresentá-la, é muito necessário que saibamos qual pode ser sua natureza.
Nossa posição a esse respeito é ambígua. Todos sabem que voltamos a dar à perversão seu direito de cidadania, olha o Lacan aí, né? Pulsão parcial, chamamos-la, implicando com isso a ideia de que ela se harmoniza na totalização e vertendo da mesma feita, não sei que suspeita na exploração, que foi revolucionária no momento do século passado de Krafft-Ebing, com sua monumental Psicopatia Sexualis, ou ainda a de Havelock Ellis. Ele vai criticar muito depois, né, esses dois teóricos que teorizam a perversão como esse desvio sexual, e vai dizer que ali não tem nenhuma ciência, basicamente só, digamos assim, moralismo barato. Muito barato. E adivinhem quem não vai tratar a perversão assim? É claro que é o Freud, que vai começar a pensar a perversão a partir dessa ideia pulsional como algo que deixa um rastro no sujeito, como algo que desenvolve ali a história pulsional daquele indivíduo, né, em sua ontogênese. E, na verdade, vai perceber que essa perversão presente em certos sujeitos adultos, uma minoria aí, né, perversa, que foge da norma, supostamente, vamos lembrar que a homossexualidade, em certo momento, foi considerada uma perversão também, e era criticada por isso, né, como, por isso, inclusive até hoje, né, é associada com práticas como a pedofilia, né. Enfim, Freud, não vi as coisas tão simplesmente, encontrou na vida pulsional, né, pela sua análise da clínica, a presença de pulsões, o que ele chamaria de pulsões perversas em todos os indivíduos, principalmente na fase da infância, em que a perversão não está, digamos assim, constituída, mas que tem ali os seus traços, tem ali suas evidências, dá para se ver de onde vem essa postura. Mas continuemos, o gozo da transgressão, então, é esse mistério, é esse... o que coloca na mesa, né, o que atrai, digamos assim, o sujeito a esse gozo da transgressão. Bom, e aqui entramos, né? Aqui chegamos. Esse gozo, então, não é simplesmente um prazer. Ele é algo a mais. Ele é algo que é não explicado pela palavra lust, pela ideia de prazer, como uma coisa física, biológica, como excitações de máquinas, né, digamos assim, biológicas, estruturas biológicas. Lacan diz então: para além do princípio do prazer, aparece-nos essa face opaca, tão obscura que pode parecer para alguns a antinomia de todo o pensamento, não apenas biológico, mas até mesmo simplesmente científico, que se chama instinto de morte. Instinto? Calma que a gente não vai falar sobre isso. Mas então, o que é o instinto de morte? O que é essa espécie de lei para além de toda lei, que só pode estabelecer-se a partir de uma estrutura final, de um ponto de fuga de toda a realidade possível de atingir? No pareamento do princípio de prazer com o princípio de realidade, o princípio de realidade poderia aparecer como um prolongamento, uma aplicação do princípio de prazer. Mas, opostamente, essa posição dependente, reduzida, parece fazer surgir mais além alguma coisa que governa, no sentido mais amplo, o conjunto de nossa relação com o mundo. É esse desvelamento, esse reachado, no sentido de reencontrado, né? É isso que a nota 7 diz, que está em questão no além do princípio de prazer. E nesse processo, nesse progresso, o que aparece diante do nosso olhar é o caráter problemático do que Freud coloca sob o termo de realidade. Vai se questionar aqui, então, logo depois, o que é essa realidade. O Lacan vai dizer que é a realidade psíquica, que não é realidade coisa nenhuma, né? No pareamento do princípio, vou voltar aqui um pouquinho, no pareamento do princípio prazer e princípio de realidade, o princípio de realidade poderia aparecer como um prolongamento. Não, peraí. Aqui é. O que é essa espécie de lei, para além de toda lei, que só pode estabelecer-se a partir de uma estrutura final, de um ponto de fuga de toda a realidade possível de atingir? Um ponto de fuga de toda a realidade possível de atingir. Um spoiler, mas isso aqui é o que vai ser o real, né? Que está para além da realidade, o que não é simbolizável na experiência do sujeito, na experiência analítica, mais ou menos, mas é isso que está além dessa realidade enquanto tal, né? E esse conceito de real é justamente o que a gente vai ver mais para frente, que se pareia com a ideia de gozo. Por quê? Porque o gozo é justamente o que está em questão aqui com o instinto de morte. O gozo, ele é algo que não contradiz, vamos dizer assim, né?
vamos dizer, o prazer, ele é contradito, né, nessa relação, mas o gozo, ele não contradiz essa ideia do princípio de morte, então ela sobrevive esse além do princípio de prazer. E é isso que está aí além dessa realidade, é o que está atrás, digamos assim, do instinto, por detrás do instinto de morte, né, dessa pulsão de morte, que é justamente o gozo. Mas, né, vamos adiantar aqui, eu falei do real, ele aparece um pouco antes, aqui também, apesar de não ser para isso que nós estamos nos encaminhando ainda, mas já que eu citei o real, eu quis explicar, inclusive, por que para o Lacan a psicanálise precisa ter uma ética. É uma boa coisa para se colocar aqui, né? Mas esse além da realidade que estava colocado aqui, né? Além, a fonte de fuga de toda a realidade possível de atingir eu acredito, o real, né? Então, o Lacan vai explicar como é que o real aparece, então, na experiência analítica, na experiência psíquica do sujeito, etc. Vamos lá. No decorrer do percurso, apontei-lhes o que constituirá o inesperado, a originalidade da perspectiva que pretendo abrir aí com referências às categorias fundamentais, o simbólico e o imaginário real. Então, a novidade desse seminário, né, 7. As quais utilizo para orientá-los em nossa experiência. Acho que desde o seminário 1, né? Indiquei-lhes com efeito que minha tese, e não se espantem que ela se apresente inicialmente de uma maneira confusa, pois é o desenvolvimento de nosso discurso que lhe conferirá seu peso, minha tese é de que a lei moral, o mandamento moral, a presença da instância moral é aquilo por meio do qual, em nossa atividade enquanto estruturada pelo simbólico, se presentifica o real como tal, o peso do real. Nossa atividade estruturada pelo simbólico, ele não falou aqui ainda, mas é o prazer. Prazer, ele é em oposição a esse princípio de realidade, é o que organiza a realidade. Porém, a gente tem uma oposição a esse princípio de prazer, princípio de realidade, que é justamente a realidade, né? Que é justamente o real. E ele diz: tese que pode parecer ao mesmo tempo verdade trivial e paradoxo. Não vou dizer nada. Minha tese comporta com efeito que a lei moral se afirma contra o prazer, e bem sentimos também que falar do real a respeito da lei moral parece colocar em questão o valor do que integramos habitualmente no vocabulário de ideal. Tampouco em nada procurei, por enquanto, afiar de outra maneira o gume do que aqui lhes trago, pois o que pode constituir o alcance desta avisada resulta justamente do sentido a conferir, na ordem das categorias que lhes ensino em função de nossa praxis de analistas, a esse termo de real. O Lacan está introduzindo, então, a forma como o real entra na clínica psicanalítica. E ele entra na clínica psicanalítica pela ação moral. O fato dela ser completamente irredutível a esse princípio de prazer que orquestra a realidade. Nesse seminário vai aparecer o conceito muito interessante de Das Ding, eu não vou falar dele aqui, né? A gente vai... são textos que a gente vai inclusive trabalhar lá no módulo do CIPSE, né? Mas a ideia de Das Ding é algo, vamos dizer assim, né? Na verdade não é algo, é a coisa, né? É o que não é nem uma palavra, nem algo, né? As palavras em alemão são Wort e Sache, né? Sache seria uma palavra para coisa, mas que estaria mais próximo de fato, né? Algo de concreto e tocável. Em oposição a essa oposição, digamos assim, nós temos Das Ding, que é esse furo, esse vazio, esse vão na ação. Vamos lembrar aqui que o conceito de objeto A ainda não estava formulado, mas aqui nós vamos começar a ver o que é esse furo na realidade, do qual não se pode fugir, que é meio que um buraco negro assim que nos atrai em direção ao real, que é esse furo na realidade, que é justamente a ação moral. A ação moral, eu digo justamente porque ela está pautada, vamos dizer assim, no que a gente poderia chamar, mais filosoficamente, de liberdade. Liberdade. Mas acho que no caso da psicanálise, o que há no caso da ação moral é apenas uma grave indeterminação. Algo que não explica por uma causalidade simples como se chega de ponto A ao ponto B. E assim, por ter de lidar com isso, por ter de lidar com a ação moral diretamente nessa realidade psíquica
a psicanálise não é redutível à realidade, precisa apelar ao real, e por isso... Eita, que agora eu perdi meu raciocínio. E por isso... e por isso ela precisa de uma ética. Ela precisa de algo que tente lastrear ou sondar de algum modo esse vazio que surge da ação moral. Né? E esse é o ponto desse seminário 7. Mas o real aparece aqui, né? Brevemente, vamos deixar ele para trás, porque agora nós precisamos entrar no nosso paradoxo propriamente dito. Ora, eu peguei aqui um trecho pequeno, porque se eu tivesse que ler essa parte toda seria muito grande, mas o Lacan aqui, basicamente, nesse ponto que eu quero colocar, ele começa a abordar o que ele chama, adequadamente, de o paradoxo do gozo. O paradoxo do gozo se lastreia, basicamente, na ideia de real, justamente nessa irredutibilidade a qualquer realidade possível, a qualquer sentido que a gente quisesse dar à ação. Ela comporta em si um vácuo, ela está ali no panorama, no horizonte de o que é das Ding, né? A coisa, sem querer entrar muito nesse conceito. Mas o grande paradoxo da coisa, eu não queria essa brincadeira aí, mas o grande paradoxo da coisa é justamente que essa indeterminabilidade parece conduzi-la ao mesmo tempo a dois caminhos, ou diria eu, descaminhos. O Lacan, então, ele vai falar primeiro do Kant, e vai tentar explicar, ou ao menos expor, que na ética do Kant, né, o que está em jogo para a ação moral é tudo que não diga respeito ao próprio indivíduo no sentido patológico. Qualquer interesse ou inclinação do indivíduo gera para o Kant um desvio do que seria a ação moral, né? Entrando na ética kantiana. E o que então fundamenta a ação moral é o dever pelo dever. É seguir o que seria para o Kant a lei moral absoluta, que para o Kant é um imperativo categórico, né? O imperativo categórico, que se eu me lembro bem, e se eu não for causar nenhum erro aqui, eu só lembro da segunda formulação. Haja como se a máxima da sua ação pudesse se tornar lei universal. Não, haja como se você pudesse querer que a máxima da sua ação se tornasse lei universal. Isso significa basicamente que se deve agir como se gostaria que todos os outros agissem também, né? Como se poderia querer que os outros também agissem. No fundo, Kant erige uma lei que vira um mandamento, que vira uma ordem, e que coloca, então, o indivíduo diante dessa necessidade de negar a própria emoção, no fundo, né? Qualquer coisa que remeta ao interesse, qualquer coisa que remeta, de certo modo, ao lustre, né? Se a gente for pensar bem. Então, o Lacan, ao afirmar que esse paradigma profundamente, puramente ético, exige o desinteresse em tudo, ele vai entrar nessa discussão dizendo exatamente isso aqui. Ora, esse lugar, podemos, nós analistas, reconhecer que é o lugar ocupado pelo desejo, o lugar do interesse. O reviramento que comporta a nossa experiência situa no centro de uma medida incomensurável, uma medida infinita que se chama desejo. Olha quem está aí no meio das Ding, o que está colocado na ação moral, né? Mostrei-lhes como tu deves, de Kant, é substituído facilmente pela fantasia sadista do gozo, erigido em imperativo. Pura fantasia, é claro, e quase derrisória, digna de riso, ridícula, né? Mas que não exclui em nada a possibilidade de sua ereção em lei universal. Então, o Lacan já está criticando aqui o Kant, mas esse aí é o princípio do paradoxo. Eu fiz uma apresentação no colóquio do CIPS, acho que em 2022, 2023, agora eu não estou lembrado,
mas em que o título era Sade Conosco, né, em que eu analisava o texto do Kant, ou do Kant, o texto do Sade, o texto do Lacan, Kant com Sade. Essa foi engraçada agora. Mas, e nesse texto, o Lacan vai tentar mostrar exatamente como é que a observância completa e restrita e quase incondicionada da lei moral operada em Kant, é igual à lei, no caso, a obediência completa ao que seria, o que a gente poderia pensar como sendo uma espécie de princípio de prazer. Um princípio que, na verdade, não é de prazer, é um princípio de gozo, que é o que o Sade, né, o Marquês de Sade, em sua obra, em sua filosofia, sua ética, podemos dizer assim, né, erige, né? Mas, de novo, para ele, então, dá na mesma. Seguir sempre as regras e quebrar sempre as regras leva ao mesmo desfecho, que é a fuga do desejo, a perda do desejo, o esquecimento, o ocultamento do desejo. Pode-se falar de várias, da forma que bem se entender, né? Ou então, da recusa ou renúncia, né? Esse ato de ceder ao desejo. E esse é, então, o paradoxo do gozo. Vou passar aqui, né? Que é a revelação que Sade nos traz, e é que é impossível fugir dele, de certo modo. Pelos dois caminhos, né? Se você recusa ele por completo, não recusa não, né? Mas se você proíbe, veda ele por completo, e se você busca ele a todo custo, ele conduzirá à mesma coisa. Esse é o paradoxo que está colocado aqui, de certo modo. E com Sade isso se torna claro, né? A revelação de Sade qual é? Que Sade traz, né? Quando se avança na direção desse vazio central, dado que é, até agora, sob essa forma que se apresenta para nós, o acesso ao gozo, o corpo do próximo se despedaça. Aqui eu vou dar um pause e falar que o Lacan ele está fazendo uma discussão aí daquela regra de ouro, né, o princípio cristão, que é trata o outro como se fosse a si mesmo, né? Ame o outro como se fosse a si mesmo. E o que ele vai fazer, o que ele vai tentar mostrar é que, seja por esse lado, do ame o outro como a si mesmo, seja pelo lado do Sade, de novo nesse paradoxo, né? A coisa não vai funcionar. Ela vai desandar. Ela vai cair aos pedaços, por assim dizer. O imperativo ele não vai ceder essa pura ética, esse puro júbilo de que se fala, né? Desse gozo pleno, ele não vai ser atingido em momento algum. Justamente porque esse acesso ao gozo ele é, de certo modo, vedado. Mas o que ele vai tentar mostrar aqui com o Sade? Que o paradoxo é justamente que, se você coloca, e a gente vai entrar, né, no âmbito do outro, minúsculo, que é esse outro, né, que aparece para mim, que na verdade, do qual minha identificação comigo mesmo depende, ou se eu coloco no outro, no grande outro, esse paradigma, né, de satisfação, de pulsão, né, se eu direciono minhas pulsões a qualquer um desses dois lados, no fundo o que acontece é a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Se eu tento colocar no outro, né, que eu pretendo usar ali, né, nas ideias do Sade, nas fantasias sexuais perversas do Sade, que eu uso a todo custo, de qualquer forma que eu bem entender, ou se eu trato o outro como algo intocável, divino, quase, né, protegido sob a ordem do outro, e jogo todas as minhas pulsões, assim, minha satisfação no domínio do outro, né, que Lacan, nesse trecho específico, ele está falando de Deus, mas no caso de Kant é a lei moral também, esse imperativo que vem de cima, né, que ordena de cima, no fundo, o resultado será o mesmo. De certo modo, se perderá o desejo, de ambas as maneiras. Mas olha o que ele diz: o corpo do próximo se despedaça, o azinho ele se desfaz, né? Ele não se sustenta. E por extensão, o desejo também não se sustenta, né? Se a gente for lembrar do objeto A, que não apareceu aqui ainda, mas enfim. Doutrinando a lei do gozo como podendo fundar não sei que sistema de sociedade idealmente utópico, Sade se expressa desta forma em itálico na edição de Julieta, refeita recentemente de maneira, diria, extremamente apropriada por Pauvert, e que ainda é um livro que só circula por debaixo do pano, né? Meio
Ele fala aqui que é uma literatura, assim, não se recomenda que ninguém leia, né? Quem quiser pode se aventurar aí na obra do Sade, mas que é realmente uma tortura, quase. E é isso, né? Esse prazer, essa tortura, como eles se aliam tão estreitamente, é o paradoxo que está aqui em Visada, né? Aí ele diz assim, o Sade, né? Emprestai-me a parte de vosso corpo que possa satisfazer em um instante, e gozai, se isto vos agrada, da parte do meu que pode ser-vos agradável. Então, no fundo, não é o perverso, ele não está se colocando em jogo só esse outro, ele está colocando em jogo a si mesmo também. Ele está colocando a serviço do gozo toda a sua essência, digamos assim, todo o seu ser, todo o seu não ser, tudo que ele tem e que ele não tem. Mas então, a serviço desse gozo, o que se perde de vista, é claro, é evidente, é o desejo, né? Tanto pelo polo do pequeno A, quanto pelo polo do grande A, né? Os dois conduzem ao mesmo caminho. O que é então o fim do gozo? Né? Fim do gozo naquela ambiguidade clássica, né? De fim como final e fim como finalidade. Mas tem uma pequena passagem aqui que esclarece bastante, na verdade, o que o gozo, o que está em jogo, né? Na questão do gozo. Aí o Lacan diz: a diferença Freud apesa no canto do mal-estar na civilização. Né? Enfim, isso tem a ver com um contexto prévio. Sublimem tudo o que quiserem. Ele está falando da sublimação, né? Que é justamente você não satisfazer uma pulsão, mas de algum modo não frustrá-la também, né? Isso que é a sublimação. Sublimem tudo o que quiserem. É preciso pagar com alguma coisa. Essa alguma coisa se chama gozo. Essa operação mística paga-a com uma libra de carne. Eis o objeto, o bem, que se paga pela satisfação do desejo. E eis aonde queria levá-los para lhes dar uma pequena luz sobre algo que é essencial e que não se vê suficientemente, que é a ética da psicanálise, que é a recondução ao desejo. Mas vejam, a questão aqui do gozo, por mais que ele esteja sendo assim um vilão da história nesse caso, percebam que aqui, na verdade, né, até então está aparecendo um vilão da história, aqui, na verdade, ele aparece quase que como uma moeda de troca, como um passo necessário para se acessar o desejo. Sigam com essa, né? Então, qual é o fim do gozo, né? Qual é o fim do gozo? Vamos pensar nisso enquanto nós seguimos para o real. Já abordei ele aqui e eu queria entrar, então, no seminário 16 para mostrar como é que o gozo está atrelado, então, ao real. É esse irrepresentável que se opõe à realidade. E vamos lá. O limite do real. O limite real do gozo, né? O que seria, então, esse limite real do gozo? O pensamento é justamente o Vorstellungs Representantes, que são duas palavras, né? Que é a representação da representação, só que uma palavra germânica. A primeira é germânica, né? Vorstellung, e representantes é a palavra latina, né? Representante. É a representação da representação, que representa o fato de que existe o não representável. Se você representa a representação, isso quer dizer que, no fundo, a representação é só uma representação, ou seja, tem algo que a representação não está representando. Isso é engraçado, mas o Lacan, no cenário 16, ele já está muito lidando com a lógica, né? Que ele já está no paradigma da aposta de Pascal, ele já vai estar lidando com séries, conjuntos, milhares de grafos, ele já vai estar super animado com isso. Mas a questão aqui principal é o paradigma lógico, né? Então, vamos seguindo a lógica e vamos ver que se o representante tem uma representação, significa que tem algo que a representação não representa. Né? Ou seja, o que a gente está chegando aqui, né? Não existe esse outro do outro. Eu não adquiro nunca esse ponto de vista absoluto do qual eu consigo observar o todo. Mas ele diz que representa o fato de que existe o não representável, porque é barrado pela proibição do gozo. Né? A proibição do gozo ele vai falar que é a do totem e tabu, se vocês lembram do mito, é bem colocado, mas aqui o que vocês devem ter em mente sempre é que esse mito, na verdade, não passa do que é o real. Né? É uma tentativa de representar o real, falha, claro, né? O mito vai ser isso, mas é essa dimensão intransponível da existência, se a gente pode colocar assim, que o mito liga, né? E essa proibição do gozo é representada por esse mito do pai da horda, né? Em que os membros da horda matam e devoram o pai e vedam, né?
o gozo, vamos dizer assim, da mãe, esse gozo é proibido, para que ninguém mais se torne o pai da horda e todos vivam como iguais. Isso é um mito no fundo, né, gente? Um mito no sentido de uma narrativa. Pensem assim, né? A ficção como jeito de dizer a verdade sem fazer uso dela própria, né? Então, é outro jeito de falar a verdade, um mito nesse sentido, né? Dessa proibição do gozo se fala, mas sem mais tangentes vamos retornar. Em que nível a proibição do gozo? Né? No mais simples, no nível orgânico. O princípio do prazer é essa barreira ao gozo, nada mais. O princípio do prazer, que na verdade é o princípio de realidade mascarado, disfarçado. Né? Então, essa é a barreira ao gozo, o princípio do prazer. Entendem o que eu quero dizer com essa oposição? E essa barreira, seja metaforizada na proibição da mãe, não passa, afinal, de uma contingência histórica. Contingência histórica. Pode representar de outros modos, mas, né? E o próprio complexo de Édipo é apenas um acréscimo a isso. Ponto além, né, do que é colocado. Poderia ser representado de outro modo, mas foi representado assim. Né? Como é a essência, de certo modo, do mito, né? Ela tem essa essência histórica em si. Mas a questão se aloja num plano mais profundo. Qual é esse? A castração, ou seja, o furo na apreensão, o eu não sei concernente ao gozo do outro. Agora, lembra do outro? Agora o Lacan ele vai entrar muito nessa ideia de que o gozo ele está tão para além do nível biológico que, na verdade, é como se ele fosse algo do nível já da linguagem. Se é do nível da linguagem, é jogo livre para o outro. A satisfação do outro é o gozo do outro. Né? É o que seria a pulsão do outro, né? Que são as condições que são colocadas ali como absolutas no registro de linguagem, num código, né? A castração deve ser representada pelo ângulo de sua relação com os efeitos disseminados onipresentes de nossa ciência, psicanálise. Então, esse é o limite real do gozo, é o princípio de prazer. Por quê? Por quê? Porque, no fundo, a gente só tem, digamos assim, um corpo para fruir. Né? O limite de prazer, na verdade, é o limite de realidade mascarada. No fundo, o prazer ele está atrelado ali com a realidade, em como ela se organiza discursivamente na forma da biologia, principalmente, mas também de outras maneiras. Mas o gozo se opõe a essa dimensão física, ele quer extrapolar essa dimensão física, ele quer devorar essa dimensão física e acabar com ela. É disso que ele se trata. Né? Porque ele é essencialmente fundamentado, lastreado na pulsão de morte, aquela ideia de retorno inanimado que o Freud coloca. Né? Mas vamos continuar. Um jeito bom da gente adentrar nesse plano do gozo, né, é achar qual seria, então, o gozo por excelência. Mas o título dessa parte aqui já entrega tudo. Né? O gozo sem sujeito é o gozo por excelência. Vamos lá. O gozo sexual em relação a todos os outros, já entregue, né? É o gozo sexual. O gozo sexual em relação a todos os outros tem o privilégio de que alguma coisa no princípio do prazer, o qual sabemos constituir a barreira ao gozo, mesmo assim, deixam acesso a ele. Ou seja, o princípio de prazer, a composição morfológica, biológica da realidade, né, enquanto a gente a pensa de forma racional, ela é a barreira do gozo, porém, ela ainda abre um acesso a ele. Olha o paradoxo aí, né? O gozo sexual é o gozo por excelência. É verdade. Mas confessem que ler isso na pena de Freud, de um cientista tão merecedor desse título quanto o nosso Freud, tem qualquer coisa, afinal, que pode dar o que pensar. Freud já pensava isso, mesmo sendo um cientista tão merecedor desse título. É uma ironia do Lacan. Né? Então, se o Freud já foi capaz de reconhecer isso no paradigma biológico em que ele se encontrava, isso diz muita coisa, né? Mas o gozo sexual, agora ele está nesse paradigma linguístico, né, da linguagem. Mas o gozo sexual não está no sistema do sujeito. Não há sujeito do gozo sexual. Isso aqui já vai jogar a gente bastante para aquela ideia de que a relação sexual não existe, né? Eu não quero entrar muito nisso, porque isso já é um desenvolvimento mais posterior, assim,
da teoria lacaniana, mas esse aqui seria o gozo pleno, quase, né? Um acesso direto ao gozo, algo que nos permitiria atingir todas as condições de satisfação, né? Seja do A pequeno, seja do A grande, né? Do outro, enquanto esse objeto de identificação do eu, né? Que é o acesso ali meu objetual, objeto do meu desejo, digamos assim, né? O fetiche que o Lacan coloca, né? Ele coloca que o objeto A ele é também um objeto de fetiche, esse objeto que desperta o interesse do sujeito, seja pelo grande outro, né? Que vai ser o contrário disso, vai ser essa proibição desse gozo que ainda está colocado ali, né? Mas no fundo esse acesso direto ele não existe, não há sujeito do gozo sexual. E paradoxalmente, vou falar isso várias vezes ainda, esse é o gozo o gozo por excelência, que é o gozo sexual. Repetir aqui sem querer esse trecho, tá? Mas bora continuar aqui. Essas observações não têm outro interesse aqui, senão permitir-nos precisar o sentido do falo como significante que falta. O que é o falo? O que me permite gozar. Muito simplesmente, né? No sentido imaginário da coisa, no sentido imagético da coisa, no sentido de que o imaginário é justamente aquilo que eu tenho acesso direto, né? Então seria esse falo. Só que o falo, ele não garante o acesso ao gozo. Dando spoiler aí, né? Vamos lá. O falo é o significante fora do sistema, e, em síntese, o significante convencional para designar o que é radicalmente fora-cluído do gozo sexual. Se falei em fora-clusão, justificadamente, para designar alguns efeitos da relação simbólica, é que aqui convém designar o ponto em que ela não é passível de revisão. Acrescentei que tudo que é recalcado no simbólico reaparece no real. O que era do simbólico mesmo? Eu citei lá na frente. O prazer. E é por isso mesmo que o gozo é absolutamente real. Porque no sistema do sujeito, ele não é simbolizado, nem simbolizável, em parte alguma. O gozo é absolutamente real. Justamente porque ele é o recalcamento, né, do que é simbólico. E o que se organiza no nível simbólico, no nível da realidade, é justamente o prazer, é justamente a própria realidade. E esse recalcamento vai aparecer no real, e esse recalcamento é o gozo. Né? Bom, adentrando então nesse âmbito real, digamos assim, com o gozo, o Lacan, a gente já vai poder pegar aqui numa espécie de reta final, para chegar no ponto da nossa fala, né? Ele vai pegar o exemplo, claro, do neurótico, para falar justamente sobre essa relação com o grande outro, com o gozo, né? E aí a gente, e com o falo também, né? E a gente já vai ver do que se trata, essa eclosão do drama do neurótico, como é que ela surge. Ele cita um pouco mais à frente, né? Não queria deixar muito longa, já está um pouco longa, né, a citação, mas enfim, ele diz assim: creio já ter assinalado bastante da última vez o peso que assume aí o objeto A. Seminário 10, né, sobre a angústia. Não por ele se presentificar nisso, mas por demonstrar retroativamente que era ele que criava antes toda a estrutura do sujeito. Afirmação forte, vamos lá. Veremos em que outras fronteiras o drama eclode, mas podemos saber desde já alguma coisa sobre o retorno desses efeitos, graças à relação positiva do sujeito com o chamado gozo sexual, mas sem que por isso se assegure de modo algum a conjunção sexuada, aparece o desejo de saber. Antes de eu continuar, essa relação de saber e gozo, né, vai estar muito presente no último texto que eu vou tratar aqui, subversão do sujeito, mas eu não vou entrar muito nela, porém é muito forte e presente no seminário 16 como um todo. Mas vamos continuar em relação ao gozo, né? E ao outro. Que não apareceu aqui ainda. O que apareceu foi o objeto A. Foi o objeto A e essa necessária relação com o gozo sexual, que não assegura a conjunção sexuada. O desejo de saber se designa como essencial para a posição do sujeito. O ponto essencial da descoberta psicanalítica é o passo decisivo dado por Freud ao revelar a relação entre a curiosidade sexual e toda a ordem do saber, isto é, a junção entre o A, por um lado, ou seja, aquilo em que um sujeito pode encontrar sua essência real como falta de gozo e mais nada. É isso, né? Esse A é justamente o real apresentado como uma falta de gozo, ou seja, uma busca pelo gozo, né?
e mais nada, seja qual for o representante pelo qual ele tenha que se designar em seguida, e, por outro lado, o campo do outro. É o mesmo paradoxo que estava lá no seminário 7, que o Sade recria, né, mas que está entre o Sade e o Kant. Na medida em que nele se ordena o saber, tendo no horizonte o campo proibido por natureza do gozo, com o qual o gozo sexual introduz um mínimo de relações diplomáticas que direi serem muito difíceis de sustentar. Então, o gozo sexual, que é esse gozo sem sujeito, é o que permite aliar o saber com o gozo. Eles se interconectam. O A, que é a identificação do sujeito, né, imagética direta do sujeito, do eu, vamos dizer assim, melhor do que sujeito do eu, é ligado pelo A justamente pelo gozo sexual. Vamos lá. É na medida em que se produz algo que chamei de drama que o significante do outro, como estruturado e vazado, é diferente do que podemos chamar metaforicamente de o significante que o fura, isto é, o falo. Olha o falo aqui de novo, né? Onde o gozo é relegado como uma tentativa de resgatar esse recalcado do real. Recalcado que foi parar no real, né? É na medida em que isso é outra coisa que vemos o que acontece quando o jovem sujeito precisa responder aos efeitos que se produzem pela intromissão da função sexual em seu campo subjetivo. Então, o drama neurótico surge aí, com essa eclosão, essa relação com o gozo sexual. Mas aí vem uma coisa interessante, né? Justamente por causa dessa relação forte, né, que atrela o A, o grande A e o pequeno a, né? Entre o qual, vocês se lembram, está o objeto A e por isso o sujeito se constitui. O Lacan faz um comentário interessante aqui que eu achei bom trazer, que é o que eu chamei aqui do corte do real. Vamos ver, né, o que ele diz. Para que não seja vã nossa caçada, nós analistas convém reduzir tudo à função de corte no discurso, sendo mais forte aquele que serve de barra entre o significante e o significado. Ali se surpreende o sujeito, surpreende o sujeito que nos interessa, pois, ao se vincular à significação, ele no mesmo barco que o pré-consciente. Pelo que chegaríamos ao paradoxo de conceber que o discurso na sessão analítica só tem valor por tropeçar ou até se interromper. Como se a própria sessão não se instituísse como ruptura no discurso falso, digamos, naquilo que o discurso realiza ao se esvaziar como fala, a não ser mais do que a moeda de efígie desgastada de que fala Mallarmé, passada de mão em mão, em silêncio, que moeda de troca é essa? Esse corte da cadeia significante é o único para verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no real. Interrupção do gozo. Não fruição do gozo. No fundo, é isso que sustenta o sujeito. E isso é real. Não é representável, né? Se a linguística nos promove o significante, ao ver nele o determinante do significado, a análise revela a verdade dessa relação, ao fazer dos furos do sentido os determinantes de seu discurso. O que não é representável é real. E o que é real revela o gozo. E o que é o gozo é o que estava recalcado lá do simbólico, que aparece na forma de significante, todos nós sabemos, né? E o analista sai cortando, né? Sai cortando esse discurso que aparentemente está estruturado ali e ele revela o sujeito como isso que ele é, uma interrupção no real. E nada mais. Uma falta de gozo. E nada mais. E aí, isso volta, né, para aquela questão que eu coloquei lá em cima, atrás, instinto ou pulsão de morte, né? O Lacan falou instinto de morte, mas aqui nesse seminário 16 ele não deixa dúvidas, né, e fala com todas as letras. E seria preciso fazer vocês vivenciarem o instinto de morte que Alice abomina para colocá-los no diapasão da biologia de Freud, pois eludir o instinto de morte de sua doutrina é desconhecê-lo em caráter absoluto. Então, o instinto de morte é importante para a psicanálise. Pela abordagem que lhes preparamos, né, desde Freud, pela abordagem que lhes preparamos, reconheçam na metáfora do retorno ao inanimado, do qual Freud reveste todo o corpo vivo. Lembra? Ele faz toda a descrição do corpo vivo se desenvolvendo em torno dessa metáfora de retorno inanimado, a margem para além da vida que a linguagem assegura ao ser pelo fato de ele falar. E que é justamente aquela em que esse ser investe na posição de significante não somente o que se presta a isso em seu corpo, por ser permutável, mas esse próprio corpo. Ou seja, não é somente o que se presta a isso em seu corpo, é o próprio corpo, né, que está para além da vida.
Onde se evidencia, então, que a relação do objeto com o corpo não se define de modo algum como sendo de identificação parcial que devesse totalizar... Ah, não, perdão. Onde se evidencia, então, que a relação... Eita, deixa eu voltar aqui. Onde se evidencia, então, que a relação do objeto com o corpo não se define de modo algum como sendo de uma identificação parcial que devesse totalizar-se nele, uma vez que, ao contrário, esse objeto é o protótipo da dotação de sentido do corpo como pivô do ser. Então, deixa eu ler mais uma vez, que isso aqui está difícil. Onde se evidencia, então, que a relação do objeto com o corpo não se define, de modo algum, como sendo de uma identificação parcial que devesse totalizar-se nele. Então, não é só uma identificação parcial que termina no próprio corpo. Tem algo que vai além, que está para além da vida, além do princípio de prazer, além da realidade. É o gozo. Né? Uma vez que, ao contrário, esse objeto é o protótipo da dotação de sentido do corpo como pivô do ser, ou seja, como espaço onde o ser pode ter uma espécie de morada de acontecimento. Topamos aqui a parada do desafio que nos fazem ao traduzir pelo substantivo instinto, que Freud chama de trieb, o que drive traduziria muito bem em inglês, mas é evitado ali, e razão pela qual a palavra derive, né, seria em francês nosso último recurso, caso não conseguíssemos dar a bastardia da palavra pulsão, seu ponto de cunhagem. Então, a gente tem a pulsão, a gente consegue colocar essa palavra trieb aí sob um conceito específico. Lá no seminário 7, calma, eu lembrei. Seminário 7, o Lacan, eu acho que ele ainda estava meio titubeante em relação a isso, mas eu lembro que tem uma citação no seminário 10 em que ele é bem crítico em relação a essa tradução de tribe como instinto, né? Lá no seminário 10. E aí, aqui isso já se mostra, né? Aqui ele já está meio assim, poderia ser deriva, mas pulsão, a gente está traduzindo tribe. Daí insistimos em promover que, baseado ou não na observação biológica, o instinto, dentre os modos de conhecimento que a natureza exige do ser vivo para que ele satisfaça suas necessidades, define-se como conhecimento que é admirado por não poder ser um saber. Olha a importância da pulsão. Mas outra coisa é aquilo de que se trata em Freud, que é efetivamente um saber, mas um saber que não comporta o menor conhecimento, já que está inscrito num discurso do qual, a semelhança do grilhão de antigo uso, o sujeito que traz sob a sua cabeleira o codicilo que o condena à morte não sabe nem o sentido, nem o texto, nem em que língua ele está escrito, nem tampouco o que foi tatuado em sua cabeça raspada enquanto ele dormia. E eu acredito que isso seja eu não consegui pesquisar, mas é uma referência a uma cena da Ilíada, em que um personagem naquela época, o letramento era uma coisa meio... a escrita estava ainda em seus primórdios, né? Quer dizer, enfim, na Grécia, pelo menos, no ambiente grego. Então, um personagem que queria a morte de outro, ele escreveu numa tábua e disse assim, me mate, né? É até engraçado, mas ele disse assim, me mate, né? Mate quem carregar esse item, né? E o homem que carregava não sabia ler. Então ele foi lá e ele foi encarregado de entregar esse objeto para uma pessoa que viria a matá-la depois, né? Então, de certo modo, o Lacan está fazendo uma analogia a isso aqui, que o Freud coloca, né, como se no vivo já tivesse ali a predisposição ao morto, e é importante isso, né? Isso é só revelado no tribe, isso não é revelado no puro instinto, né? Essa divisão aí entre biológico e algo que está além, né, da vida, além do meramente biológico. Mas ele diz assim, esse apólogo mal chega a exagerar a pouca fisiologia que o inconsciente implica. Então ele está dizendo aí que o inconsciente, ele não é fisiológico nesse sentido físico. Né? Mas então a renúncia, né? A recusa, no caso. Não sei porque eu fiquei com a renúncia na cabeça, mas enfim. Eu falei da importância da pulsão. Aqui está o grafo. Eu não vou elaborar no grafo do desejo, não se preocupem, mas eu só queria mostrar para vocês que ele está bem aqui. O gozo, né? Pertinho, do ladinho da fantasia. Né? Da fantasia, que é onde se realiza, enfim, a função, de certo modo, do sujeito. Né? Ele passa aqui pela fantasia, que está muito próxima do gozo. Mas deixa eu só ler esse trechinho rapidamente, aí eu elaboro um pouco mais. Mas vamos lá. Esse agora com efeito nossa... isso aqui já é os escritos, né? E uma coisa que eu não comentei, o Seminário 16 é quase 10 anos. Ele é feito quase 10 anos. 10 ou 20, agora nem lembro mais. Muito tempo depois... 10, é só contar os anos, né? Mas enfim, 10 anos depois do Seminário 7, e esse texto aqui, Subversão do Sujeito, ele é
logo depois do seminário, ele é feito logo depois do seminário 7. Logo depois do seminário 7. E, inclusive, tem até uma nota que diz assim que o seminário 7 não tinha sido publicado ainda quando esse texto foi publicado. Então, de certo modo, temos um pulo aí, né? Um vai e vem que eu fiz em relação à cronologia da coisa, mas até para mostrar também a progressão desse conceito de gozo, né? Que estava inscrita na teoria lacaniana enfim, eu acho que muitos elementos, acho que eu consegui mostrar aqui satisfatoriamente que muitos elementos do que veio depois já estavam colocados aqui nesse seminário 7, né, que veio 10 anos depois. Você vê que tem progressões como o saber, o gozo do outro, coisas que não estavam necessariamente presentes lá, mas enfim. E aí eu volto para esse texto para tentar mostrar isso também. Vamos lá, agora vai ser rápido. Eis agora com efeito nossa atenção solicitada pelo estado subjetivo da cadeia significante do inconsciente, ou melhor, no recalque primário, o Ofedrengo. O Lacan ele mostra nesse texto, né, da subversão, basicamente como o grafo do desejo ele se constitui. Né? Como é que pode surgir uma tal coisa como desejo? Né? Primeiro ele mostra esse nível aqui mais inferior, em que surge uma diferenciação em relação à vida animal, vida meramente instintual, né, em que a voz se torna um significante, e aí o âmbito do outro ele é pontuado por esses significantes, né, ele é furado por esses significantes, e aí isso se passa a ser possível, e desse polo aqui emerge uma demanda, que está aqui colocada, né, uma demanda, ou seja, a possibilidade de transcender esse âmbito, e nessa possibilidade de transcender, né, no momento em que na análise, acho que é na análise especificamente, o sujeito ele é defrontado com essa demanda, né, ali no, se lembram, né, tem o que voi, né, o que queres, perguntado a partir do grande A, é aí que surge o significante da falta no outro, né, que é isso aqui, bem aqui. Esse significante da falta do outro incide sobre esse sujeito aqui, né, que tem desejo da demanda, e aqui esse D grande é o D da demanda, né, o D pequeno é o D do desejo, se eu não me engano, gente. Eu tô confundindo, não me lembro agora, mas enfim, isso é importante. Mas é aí, justamente nesse âmbito aqui, que vai surgir o gozo, e sua antípoda, que é a castração. O que é a castração? Né? Lembra que o gozo ele é jogado no imaginário do falo como aquilo que vai obter o gozo, né? Como vai dar o acesso ao gozo? Então, a castração, que enfim, né, a psicanálise mostra como sendo uma dimensão necessária da experiência psíquica, é justamente isso que vai mostrar a inacessibilidade do gozo. E aí nós lembramos que, dependendo de como se lida com isso, se surgem estruturas, né, de significantes, cadeias significantes diferentes. Mas notem, por favor, então, que o gozo está nesse nível superior do grafo, já no nível da pulsão, né? Já surge nesse nível de pulsão aqui em cima. Mas enfim, continuando. Eis agora com efeito, nossa atenção solicitada pelo estado subjetivo da cadeia significante no inconsciente, ou melhor, no recalque primário, que é o Ofedrengo, né? Concebe-se melhor em nossa dedução que tenha sido preciso nos interrogarmos sobre a função que sustenta o sujeito do inconsciente, aprender que é difícil designá-lo em qualquer lugar como sujeito de um enunciado, e, portanto, como articulando quando ele nem sequer sabe que fala. Daí o conceito de pulsão, com que ele é designado por uma localização orgânica. Não é orgânico, ele tem uma localização orgânica que é arbitrariamente colocada a partir dessa relação com a linguagem, com esse sujeito do inconsciente. Então, orgânico, oral, anal, etc., que satisfaz a exigência de estar tão mais longe do falar quanto mais ele fala. Interessante. Mas se nosso grafo completo nos permite situar a pulsão como tesouro dos significantes, sua notação como sujeito tem desejo de... né? É a fórmula da fantasia aqui, que tem várias leituras, mas enfim, mantém sua estrutura, ligando a diacronia. Ela é o que advém da demanda, quando o sujeito aí desvanece. Que a demanda também desaparece é evidente, exceto que resta o corte, pois este continua presente no que distingue a pulsão da função orgânica que ela habita, ou seja, a pulsão ela habita uma função orgânica, né? Ou seja, seu artifício gramatical muito patente nas reversões de sua articulação com a fonte e com o objeto. Freud, quanto a isso, é inesgotável. Então, a pulsão é indispensável para se compreender. E lembra qual é a definição de pulsão? Ou qual é a definição de gozo? É a satisfação da pulsão, exatamente. Então, a coisa que eu acho que está se amarrando para vocês. Não sei, né? Vamos ver.
E aí eu tenho uma pergunta muito simples. Quem pode gozar? Murilo, você vai dizer que eu tenho pouco tempo, né? Até as 9h30. Eu estou terminando. Ó, vocês veem aqui que está nos últimos slides. Certo. Mas vamos lá. Quem pode gozar? É a pergunta que se faz aqui, né? Aquilo que é preciso nos atermos é que o gozo está vedado a quem fala como tal, né? Então você fala, esse gozo ele é, enfim, por vários motivos que a gente já viu, não se pode gozar se você fala, né? No fundo. Ou ainda que ele só pode ser dito nas entrelinhas por quem quer que seja sujeito da lei, já que a lei se funda justamente nessa proibição. Ou seja, só tem lei porque há a proibição do gozo. Se pararem para pensar, é exatamente isso. É isso que a lei faz. Ela impede a satisfação, não de um instinto, né? Não de uma necessidade física, mas de uma demanda, vamos dizer assim, né? Esse nível da demanda, esse nível da pulsão. Com efeito, ver-se a lei ordenar goza, olha que complicado, goza, o sujeito só poderia responder isso com osso, né? Eu não coloquei aqui, mas no francês é jouir, né? E goza, né, o imperativo, e jouir, que é je ouis, é eu escuto, né? Então, goza, ele vai dizer eu escuto, né? Onde o gozo não seria mais do que subentendido. Então, você manda isso para mim, mas eu meramente só posso escutar e dizer, não tenho o que fazer, porque não consigo, não é possível, é proibido. Mas a lei não é em si que barra o acesso do sujeito ao gozo. Ela apenas faz uma barreira quase natural, um sujeito barrado. Olha um sujeito barrado aí. Essa barra ao gozo. Pois é o prazer que introduz no gozo seus limites. Olha quem está aqui. O Lust, né? Que introduz no gozo seus limites. O prazer como a ligação da vida, incoerente, até que uma outra proibição, esta incontestável, se eleve da regulação descoberta por Freud como processo primário e pertinente lei do prazer. O prazer é o que limita, então, o gozo com sua oposição. Vida e morte, vamos nos lembrar. E aí nós vamos do real ao imaginário, rapidamente. É a simples indicação desse gozo em sua infinitude que comporta a marca de sua proibição. E para constituir essa marca, implica um sacrifício, o que cabe num único e mesmo ato, com a escolha de seu símbolo, o falo. Essa escolha é permitida porque o falo, ou seja, a imagem do pênis, é negativizada em seu lugar na imagem especular. É isso que predestina o falo a dar corpo ao gozo, na dialética do desejo. É preciso, portanto, distinguir do princípio do sacrifício, que é simbólico, a função imaginária que se sacrifica a ele, mas que o vela ao mesmo tempo que lhe dá seu instrumento. Né? Então, o real ele não aparece aqui tão diretamente, mas é justamente essa relação aí entre simbólico e imaginário, como essa relação de sacrifício, esse princípio de sacrifício, que vai gerar ali a dialética do desejo. Né? E o gozo é uma pré-condição para isso. É uma pré-condição para isso. Por quê? Porque ele vai ser satisfeito? Não. Justamente porque ele vai ser. Aquilo que goza vai ser castrado na linguagem. Vamos lá, o gozo do outro, né? Eu falei aqui sobre isso, né? Como a gente vai do real ao imaginário. E esse imaginário ele é vedado a partir do simbólico, lembrando, né, que esse retorno ao simbólico é só um recalque do simbólico que foi lá para o real. Enfim. Então vamos até o gozo do outro. E aí a gente entra na perversão e a gente vai na reta final, de fato. Não abordaremos aqui a perversão, porquanto ela apenas acentua a função do desejo no homem na medida em que ele institui o predomínio no lugar privilegiado do gozo do objeto A da fantasia, que ele coloca no lugar do A barrado, né? O furo no outro. Ou seja, a falta da totalidade do código em abranger o tudo, né? O né? Que, enfim, o Lacan vai falar também, mas eu não abordei aqui desse jeito. A perversão acrescenta a isso uma recuperação do que não pareceria original, se não concernisse ao outro como tal de um modo muito peculiar. Somente nessa fórmula da fantasia, a nossa fórmula da fantasia permite evidenciar que o sujeito aqui faz-se instrumento do gozo do outro. Interessa mais aos filósofos captar a pertinência dessa fórmula no neurótico justamente porque ele a falseia, ou seja, ele foge assim de ser o gozo do outro. Né? O neurótico de fato histérico, obsessivo ou mais radicalmente fóbico é aquele que identifica a falta do outro com a sua demanda, com D, é o D maiúsculo, né? Ou seja, ele identifica o falo com a demanda. Daí resulta que a demanda do outro assume a função de objeto em sua fantasia, isto é, que sua fantasia, nossas formas permitem saber de imediato, reduz-se à pulsão. Né? Sujeito tem desejo, melhor, né? Sujeito
Tem desejo, acho que é isso da demanda, né? Por isso é que o catálogo das pulsões pode ser organizado no neurótico. Então, o neurótico ele organiza direitinho ali as pulsões e permitem o acesso a essa sua estruturação do seu gozo a partir disso. Mas vamos voltar, né? Agora o perverso e o neurótico novamente, lá com o Kant e o Sade, né? Muito parecido. Voltando a... Deu 9,6, né? Quase. Voltando à fantasia, digamos que... Mas é sério, ó, a recusa do gozo tá chegando, eu juro. Perverso neurótico. Voltando à fantasia, digamos que o perverso imagina ser o outro para garantir seu gozo. E que é isso que o neurótico revela ao se imaginar perverso. Ele para se assegurar do outro. Então, o neurótico ele imagina essa fantasia, digamos assim, essa fantasia em que ele seria o outro, mas ele não é. Mas o perverso ele faz isso de fato. Lembra? É a razão que a fantasia do neurótico é perversa. Eis o que fornece o sentido da pretensa perversão situada no princípio da neurose. Ela existe no inconsciente do neurótico como fantasia do outro. Mas isso não quer dizer que no perverso o inconsciente esteja plenamente a céu aberto. Também ele se defende à sua maneira em seu desejo, pois o desejo é uma defesa ou uma proibição, né? Défense, a palavra em francês, de ultrapassar um limite no gozo. Né? Então isso está lá no perverso. Sim, esse eu que alguns analistas continuam optando por reforçar é aquilo, que são os analistas da psicologia, né, lá dos Estados Unidos, né, é aquilo sobre o qual o neurótico esconde a castração que ele nega. Mas essa castração, contrariando essa aparência, é algo a que ele se apega. O que o neurótico não quer, o que ele recusa escarniçadamente até o fim da análise é sacrificar sua castração ao gozo do outro, deixando-o servir-se dela. E não está errado, é claro, pois embora no fundo se sinta o que existe de mais inútil, um falta a ser ou um a mais, porque sacrifica ele sua diferença. Tudo menos isso, ao gozo de um outro que, não nos esqueçamos, não existe. Mas se porventura existisse, gozaria com ela. E é isso que o neurótico não quer, pois imagina que o outro demanda sua castração. Então a relação do neurótico com o gozo é bem mais complicada, né? Não é direta, tem essa mediação aí do grande outro que impede ele de gozar justamente porque o neurótico ele quer fazer o grande outro gozar justamente na tentativa de fugir desse domínio do grande outro, mas ele não pode porque o outro demandaria a sua castração. O que a experiência analítica atesta é que a castração, de qualquer modo, é o que rege o desejo, no normal e no anormal, né? Essa crítica é a ideia da perversão que o Lacan coloca. E é essa frase muito enigmática que eu queria fechar. Minha intenção toda, na verdade, com essa fala, essa passagem pelo gozo e pelo prazer, etc., era entrar nessa frase, que, lendo assim de início, ela é muito enigmática, mas olha só, a castração, que é, lembre-se, cortar, né, bloquear o falo, que é justamente a forma imaginária do gozo que está no real, significa que é preciso que o gozo seja recusado, para que possa ser atingido na escala invertida da lei do desejo. Não iremos aqui mais adiante, ele para aqui. O desejo, então, ele não demanda, digamos assim, né, ele não exige nessa lei que o gozo nem seja proibido e nem seja completado. Ele exige que o gozo esteja ali, mas que ele seja recusado. Justamente assim, se atrelando ao desejo. Eu ia ainda numa reprise, mas nosso tempo acabou, de volta ao Seminário 7, pegar um trechinho ali do finalzinho do Seminário 7, em que ele fala dos paradoxos do desejo, e esmiuçar aquilo ali um pouco. Ele fala que ele fala de 3 paradoxos, mas ele diz que a recusa, na verdade, que a única coisa de que o sujeito pode ser culpado é de ceder o seu desejo. Esse é um dos paradoxos que o Lacan coloca ali no finalzinho do Seminário 7, mas como eu já cheguei aqui às 9h30, falei bastante, li bastante, passei por muitas coisas assim, eu encerro aqui a minha fala, mas deixo a recomendação para vocês lerem o último, se não me engano é o último, né? Acho que é Paradoxos do Desejo, tem um ou ali, é uma coisa depois, mas eu não me lembro, mas acho que é isso, galera. Se eu puder, eu titulei a fala de além do princípio de prazer, para além do princípio de prazer, né? Não, para além do gozo, Mas, se a gente pensar nessa formulação que eu coloquei no final, da necessidade do gozo, como essa função estrutural ali que permite a criação do sujeito a partir da pulsão, a gente poderia pensar que o Lacan, né, o Freud estava primeiro na pulsão
pulsão de vida, né, ali naquele paradigma da sexualidade, ainda na vida, ele nota esse paradigma da morte, mas ele não começa a criar a psicanálise a partir desse paradigma da morte, justamente porque ele não dá esse salto, digamos assim, linguístico que o Lacan dá. Mas o Lacan começa a estruturar, então, no sentido inverso do que o Freud tinha percebido do princípio de prazer na pulsão de morte, essa ideia de gozo que permite, então, estruturar a ideia de sujeito e do desejo que já estava ali anunciada no Freud, mas agora a partir da morte. Então, talvez, muito talvez, o que o Lacan está fazendo aí é, em vez de ir além da morte, né, como estava sendo além do prazer, é estar ficando um pouco aquém da morte e mostrando na psicanálise essa necessidade de estar aquém da morte, ou seja, meio que uma espécie de adiação aí a essas pulsões, ao gozo, né, que nos conduz invariavelmente para esse destino. E aí eu acho que essa oposição encaixa e a gente consegue finalizar esse seminário maluco aqui, que eu, enfim, essa maluquice de quase, enfim, de 1 hora e pouco, né, aí, que eu coloquei. Mas é isso, estou aberto agora para as dúvidas, para quem ainda estiver. E é isso, Murilo, desculpa, vou dar a palavra a você, peço perdão. Tranquilo, Caio. Bom, infelizmente a gente já estourou o nosso tempo, né? Porque os seminários, eles geralmente vão até 9h30 da noite, já são aqui 9h34. Mas eu acho que a gente teria tempo para, no máximo, uma pergunta, né? Então, caso alguém tenha ficado inquietado aí com esse tanto de informação, de relação, de explicação que o Caio trouxe, né? Acerca de Freud, Lacan, sobre gozo, desejo e tantas outras coisas mais, tá com espaço aberto para esse momento. Eu acho que chegamos então no limite. O limite, né, real. Pois é. Então, obrigado a quem ficou conosco até esse último momento. Tenha uma boa noite. Obrigado pela apresentação, Caio. Foi ótimo te escutar. Tá? E lembre-se que toda segunda-feira do mês tem os seminários abertos do CIPSE, né? E vamos continuando aí ao longo do ano com mais falas, mais elaborações, mais reflexões acerca da psicanálise e com o que mais ela se relacionar. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.